Nunca foi tão fácil ganhar o céu. Você conhece essa frase? Não? Então fica aqui um pouquinho que eu vou te contar a história de São José Luís Sanches del Rio, um mártir e santo da Igreja Católica que com apenas 14 anos nos deu um exemplo muito grande de santidade e de amor a Cristo. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Gabriel Gonçalves e eu faço parte do movimento do Segue-me, aqui da paróquia Santa Terezinha do Cruzeiro Novo. Quem foi São José Luís Sanches del Rio, ou Joselito, como ele era conhecido? A história de São José Luís Sanches del Rio, ela acontece toda no México, no século XX, ali por volta de 1913 a 1928. E ela acontece numa cidade chamada Sahuayo. Essa cidade era uma cidade muito simples e de interior. E São José ele tinha uma família que era muito católica e que desde sempre ensinaram os valores cristãos para ele. Ele era o terceiro filho de um casamento dos seus pais. É relatado que ele era uma criança muito comum e muito brincalhona, gostava de ter amigos. Passado um tempo, ele é convidado pelo padre da sua paróquia para ser coroinha e aprende a ter uma amizade muito grande com Jesus e com o Santíssimo Sacramento. A história de São José Luís Sanches del Rio também se funde com a história do México e os acontecimentos daquela época. No ano de 1926, o presidente Calles faz um decreto que é contra a liberdade religiosa no país, onde ele determinava que não poderiam ser feitos qualquer tipo de culto religioso, seja ele público ou não. As igrejas católicas começavam a celebrar as missas em sigilo. Com o passar do tempo, o presidente Calles aumentou ainda mais a repressão que ele já estava fazendo, e ele determinou tolerância zero aos cultos religiosos, principalmente da Igreja Católica. Então, esse período ficou conhecido como Guerra dos Cristeiros, e foi uma época onde as forças militares do presidente começaram a agir de forma mais repressiva e mais violenta contra os cristãos. Padres, fiéis, todo tipo de pessoa que era pega fazendo qualquer analogia à religião, elas eram assassinadas em público. É relatado que muitas pessoas foram mortas fuziladas, enforcadas e por vários outros tipos de atos violentos. Durante uma dessas perseguições militares, São José avistou o exército mexicano indo em direção à sua cidade. E ele foi avisar o padre que antes haviam ensinado a ser coroinha, para que ele fuja e se esconda. O padre, que já tinha uma idade avançada, se recusou a fugir e foi morto na frente de São José. Ele ficou muito triste, porém esse exemplo de coragem e de amor a Cristo foi bem marcante na sua vida e lhe deu mais ânimo para seguir a Jesus Cristo. Passado um tempo, ele resolveu se unir aos cristeiros. Ele pretendia fugir, porém os pais deles queriam que ele não fosse por conta da sua pouca idade. E nesse momento, São José Luís disse aos pais uma frase que ficou conhecida por todos, que é: nunca foi tão fácil ganhar o céu. E isso mostrava a sua determinação em seguir a Cristo e não negar a sua fé. Depois de mostrar a sua determinação, ele conseguiu a bênção dos seus pais e pediu a permissão aos cristeiros para se juntar ao grupo. E depois de insistir muito e de verem a sua determinação, eles aceitaram a entrada dele para auxiliar nos trabalhos que não fossem armados. Desde então, ele entrou no exército dos cristeiros e foi visto como uma pessoa muito proativa e disposta a ajudar a todos que precisassem. Ele também rezava bastante e vivia sempre dizendo: "Viva Cristo Rei! Viva a Virgem de Guadalupe!". Em uma das batalhas que os cristeiros tiveram com o Exército Federal, eles estavam em fuga, e o general responsável pelo grupo em que José Luís estava teve o cavalo morto, atingido por uma bala disparada por um dos militares. José Luís, ao ver que todos haviam fugido, desceu de seu cavalo e foi ajudá-lo. No momento que o general subiu ao cavalo, São José disse: "Meu general, aqui está meu cavalo. Salve-se, mesmo que me matem. Eu não preciso disso, e você precisa".
e depois insistiu que fosse embora, ficando para ser capturado no campo de batalha. Normalmente, quando eles encontravam algum cristeiro, os soldados do governo atiravam ou enforcavam eles para matar. Mas com José Luiz foi diferente, pela pouca idade. Então eles tentaram persuadir ele a entrar para o Exército Federal. Porém, as palavras dele sempre foram: não, nunca. Antes morto do que me unir aos inimigos de Cristo Rei. Então ele foi preso e torturado por vários dias, inclusive na própria igreja onde ele tinha feito a primeira comunhão e era coroinha. No dia 10 de fevereiro de 1928, o general mais uma vez ofereceu que ele negasse a sua fé em troca de ser solto e entrar para o exército do governo, onde mais uma vez ele teve a mesma resposta de São José Luís: viva a Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. Então, o general ordenou que ele fosse morto. Ele foi torturado de várias formas. Deixaram ele sem comer, arrancaram a sola de seus pés, amarraram suas mãos e o fizeram caminhar por um caminho de 14 quilômetros até o local onde havia sido cavada uma cova para ele. E essa foi a bela história desse menino que, apesar da pouca idade, nos ensinou muito sobre amor a Cristo e sobre fidelidade em seguir os ensinamentos de Deus e não abandonar a sua fé. São José Luís Sanches del Rio, rogai por nós. Viva Cristo Rey. Eres tú, José, el camino de mis pies, mi fuerza al caminar, el motivo de mi fe. Eres tú, José, un mártir por amar, por luchar y defender, y tu vida entregar. Gracias te doy ahora por ser mi ejemplo. Haces que sea tan fácil ganarme el cielo. Viva Cristo Rey. Gritaste con tu alma, con tus fuerzas desgastadas, sin renunciar a Él. Viva Cristo Rey. Fue tu grito de batalla, entregando así tu alma, muriendo por la fe. Gracias te doy ahora por ser ejemplo.